Fala pessoal, tudo bom? O objetivo desse vídeo é fazer uma rápida introdução ao Autodesk Maya 2020. A primeira coisa que vai chamar nossa atenção quando abrirmos o Maya pela primeira vez é a janela What's New Highlight Settings, que avisa que as novas ferramentas estão destacadas em verde ou com esses colchetes da mesma cor. Embora eu goste de deixar essa opção ligada para saber quais são as novas ferramentas, eu desabilito a opção Show This at Startup para esse menu não aparecer toda vez que abro o Maya. Vamos então dar OK para fechar essa janela. Vamos agora dar uma olhada nas ferramentas de navegação de câmera. Para alternarmos entre a viewport maximizada e o layout com as vistas ortogonais e a perspectiva, pressionamos e soltamos rapidamente a barra de espaço. Se quisermos maximizar outra vista, basta estar com o botão do mouse em cima dela e pressionarmos e soltarmos rapidamente a barra de espaço outra vez. Outra opção, caso você queira trocar a vista maximizada por alguma outra, sem alternar para o layout com as 4 vistas, é manter a barra de espaço pressionada abrindo o menu Hotbox e clicar e manter o botão esquerdo em cima da opção Maya e soltá-lo em cima de uma das vistas disponíveis, por exemplo aqui a vista de topo. Novamente, se eu quiser alternar, barra de espaço pressionado, clico e mantenho pressionado em cima da opção Maya e solto em cima da vista de perspectiva. Além disso, é importante saber que o botão-chave para o controle das câmeras é o Alt. Com o Alt e o botão esquerdo do mouse, habilitamos o Orbit, para poder girar a câmera ao redor do espaço 3D. Alt e botão do meio habilitam Pan, para podermos mover a câmera para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E Alt e botão direito habilitam Zoom, para podermos aproximar ou distanciar a câmera. Por último, podemos trabalhar também com o Focus. Mas para isso, vamos antes criar algum objeto 3D. Para criar um objeto 3D, basta vir no menu Polymodeling e clicarmos em uma dessas opções do lado esquerdo. No meu caso, vou criar um cubo para demonstrar. Reparem que pela configuração padrão, ele foi criado no centro do espaço 3D, ou seja, na posição 0 em X, Y e Z. Mas antes de nos concentrarmos no cubo, vamos fechar as opções de navegação de câmera utilizando o botão F do teclado para focar nessa geometria. Voltando ao cubo, podemos ter acesso às suas medidas e demais configurações vindo no canto direito superior na opção Inputs do Channel Box. Caso você não esteja visualizando o Channel Box, ele pode ser acessado por essa guia ou por este botão. O cubo tem originalmente a medida de 1 centímetro em todas as suas dimensões, mas podemos alterar suas medidas pelas configurações Width, clicando e arrastando para os lados, Height, que é a altura, e Depth, que é a profundidade. Se você quiser, pode também editar todas essas 3 medidas de uma só vez, clicando e arrastando e selecionando as 3 opções. Vou colocar 3, por exemplo, e apertar Enter. Como o meu cubo está muito grande, eu vou utilizar uma outra ferramenta de navegação para dar o zoom mais rapidamente, que é simplesmente girar o scroll. Pronto. Outra opção será eu simplesmente ter apertado F. Só que não posso estar com essa opção aqui selecionada. Clica na viewport, em cima do objeto, e aperta F. Além das medidas, a gente também pode alterar o número de segmentos que compõem esse cubo. Eu posso aumentar o número de subdivisões de largura, 5, por exemplo, de altura, 3, por exemplo, e de profundidade, 2, por exemplo. Se eu quiser voltar à configuração original, já que é um objeto todo reto e eu não vou modelar ele agora, basta selecionar as 3 opções e apertar 1, que é o número mínimo. Vamos também dar uma olhada em outras geometrias primitivas. Porém, como todas são criadas em 000, deixa eu afastar aqui utilizando o scroll
para dar um zoom rápido, e a ferramenta Move Tool, que pode ser selecionada aqui ou com o atalho W, para mover esse cubo para fora dessa posição. Então, posso mover para qualquer lugar aqui no meu espaço 3D, utilizando ou essa restrição dos eixos, né, para mover somente em uma direção, ou combinando os eixos com esse quadradinho entre eles. Então, vou mover simplesmente aqui para fora e vou criar, por exemplo, agora uma esfera. Então, assim que eu criei ela, eu também estou com essa esfera selecionada e, novamente, se eu vier na opção Inputs do Channel Box, clicando no objeto, Polysphere, eu posso alterar aqui o raio dela, clicando e arrastando com o botão esquerdo para os lados, ou digitando um valor. E posso também mexer no número de subdivisões ao redor do eixo, né, que representam os lados dessa esfera, ou ao longo da altura. Nos dois casos, é necessário que eu tenha uma quantidade razoável de segmentos, porque como esse objeto é curvo, ao contrário do nosso cubo, se eu colocar um valor muito pequeno, por exemplo, 4, ele não vai representar essa esfera corretamente. Novamente, estou usando aqui o Alt e o botão esquerdo para dar o Orbit e navegar com minha câmera em volta do objeto. Então, já que eu preciso de mais segmentos, vou novamente selecionar aqui essa opção e vou digitar 12, por exemplo. Já vai ser o suficiente para eu fazer uma esfera low poly, ou seja, com poucos segmentos, mas que está bem representada. Eu consigo perceber que esse objeto é uma esfera. Vou também movê-la para o lado, então, novamente, venho aqui no canto esquerdo e vou pegar a Move Tool, ou posso utilizar o comando W do teclado, vou arrastar ela para um canto e vou criar uma nova geometria, como, por exemplo, o cilindro. Então, estou com ele selecionado, venho em Inputs no Channel Box e vou clicar em Polycylinder, que é o nome desse objeto. E aí eu vou ter acesso ao raio dele, a altura desse cilindro, número de subdivisões. Para ficar mais fácil de visualizar, vou apertar F e enquadrar esse cilindro. Então, eu posso aqui alterar as subdivisões ao longo do eixo, que nada mais é que os lados. As subdivisões de altura, colocando mais segmentos ali. Não tem necessidade, porque eu não vou modelar ele agora. E o cilindro é reto. E Subdivisions Cap, que são as subdivisões no tampo de cima e lá de baixo. Também não teria necessidade, porque eu não vou modelar, mas só aqui para demonstrar para vocês. Posso também distanciar aqui com o meu scroll rapidamente, mover ele para um lado, e para fechar, vamos criar só mais um objeto, como o cone, por exemplo. Esses daqui já são menos utilizados, tá? O cone, a torus, o plano. Então, os mais utilizados vão ser a esfera, o cilindro e principalmente o cubo. Bom, mas só para dar uma olhada em mais um, vamos também apertar F para enquadrar ele, selecionar aqui Polycone Inputs do Channel Box e vamos dar uma olhada também nas configurações. Então, eu tenho ali o raio, né, como eu tinha também na esfera e no cilindro, a altura. Reparem que, ao contrário do Max, por exemplo, esse objeto tem um pivô no meio e, portanto, cresce para cima e para baixo, e não apenas para cima. Número de subdivisões ao longo do eixo, ou seja, o número de lados que definem a curvatura desse cone. Número de subdivisões na altura, que não tem necessidade, porque ele é reto na altura. E Subdivisions Cap, que nada mais é que o número de subdivisões na tampa, assim como no cilindro, mas que, como eu falei, como eu não vou deformar ou modelar esse objeto agora, não tem necessidade de colocar Subdivisions Cap. Por último, se eu quiser focar em todos os objetos da minha cena, eu vou clicar numa área vazia para desselecionar todo mundo e vou apertar F. Vamos falar agora rapidinho de múltiplas seleções. Então, se eu quiser fazer uma múltipla seleção aqui no Maya, o segredo é o Shift. Então,
eu seleciono um objeto e para pegar os outros, Shift, e eu vou adicionando novos objetos à minha seleção. Reparem que quem está na seleção está com o wireframe branco e o último a ser selecionado está com o wireframe verde. Portanto, se eu mover esses objetos selecionados, eu vou estar movendo todos de uma vez. Se eu quiser retirar alguém da minha seleção, eu vou manter o Ctrl pressionado e vou clicar em quem eu quero retirar da minha seleção. No caso, eu retirei o cubo e, novamente, se eu mover, eu vou mover todos os objetos selecionados. Para finalizar, vamos também ver rapidamente os dois modos principais de visualização. A gente já viu aqui o Smooth Shade All, que é esse modo de visualização que eu estou utilizando desde o início, é o padrão do Maya, então a gente está vendo esse preenchimento das superfícies dos modelos 3D, mas eu também posso alterar para o modo Wireframe. A gente geralmente faz isso se a vista estiver muito pesada, ou se eu quiser ver alguma referência que eu estou utilizando na parte de trás do objeto. Então, eu tenho aqui o Wireframe, aqui o Smooth Shade All, e eu posso também alterar entre os dois modos utilizando os atalhos 4 para o Wireframe e 5 no meu teclado. Tá? Então, 4 Wireframe, 5 Smooth Shade All, e se por algum acaso você quiser ver o wireframe por cima da superfície, assim como ocorre nos objetos selecionados, eu posso também ligar essa opção Wireframe On Shaded. Então, todos os objetos selecionados ou não vão ter o wireframe por cima. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê nos próximos vídeos.